Tchau. Programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver com a professora Silvia Helena. Olá, pessoal! Como vocês estão, meus queridos? Nossa, muito bom estar aqui com vocês. Hoje é uma quarta-feira. Hoje é dia 3 de junho, 14h30, em ponto. E nós estamos aqui com este nosso programa. E hoje, para mim, um dia assim de muitas emoções. Eu já senti muitas emoções hoje, eu já passei por bastante notícias hoje de mudanças, de modificações. E aí eu vou contar para vocês. Eu estou fazendo uma vida assim, aprendiz de mineiro. Por que aprendiz de mineiro? Porque eu gosto muito de chegar antes, sempre, nas coisas, nos lugares, nas situações. Eu não gosto de perder a hora, né? E eu gosto de chegar aqui, ter as minhas reflexões para saber assim, o que eu vou conversar hoje com essas pessoas, o que eu tenho que passar hoje, porque o meu programa, Crescer Dói, dói muito, mas vai valer a pena. E é certeza que vai valer a pena. E são sempre reflexões que eu faço de situações, de condições de que elas não são nunca neutras, elas não são nunca alguma coisa assim que vai acontecer que é muito novíssima, e também elas não são situações em que eu tenha uma situação assim, eu não tenho ligação nenhuma com isso. Não. É sempre uma coisa dos ancestrais, de sabedoria. Não sou eu que estou criando, não sou eu que estou inventando. Eu estou trazendo à luz uma reflexão e que é para a gente fazer e que tem a ver comigo, que é naquele meu dia. E aí, hoje, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de mudanças. Porque as mudanças, elas são absolutamente necessárias, porque é impossível tudo no mundo, tudo na vida, tudo no universo, tudo na natureza muda. Hoje meu programa número 79, e neste meu programa 79, eu queria falar com vocês a respeito dessas mudanças, a respeito de como que a gente lida com mudanças, a respeito de como que a gente lida com situações de cortes, rupturas, separações, lutos. Porque ontem eu passei por uma situação eu fui num funeral de uma moça linda, 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 maravilhosa. 32 anos. Então, desde ontem que eu já estou me pegando com esta dificuldade de me desapegar, de despedir e de deixar ir. Eu tenho já normalmente essa situação e isso é uma coisa que para mim não é bom, mas que faz parte da minha natureza ser essa pessoa que quer ser apegada, que quer fingir e quer se apegar mesmo e prender, quer prender as coisas. E, na verdade, isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa natural, isso é antinatural. Então, tem aquele nosso livro que a gente está lendo, que nós estamos trabalhando na nossa vida, que é ser uma criatura antifrágil. Então, eu estou trabalhando na minha vida para me tornar totalmente antifrágil. E para me tornar antifrágil, eu tenho que me tornar cada vez mais uma pessoa que estou indo de acordo com a correnteza, de acordo com a natureza. O peixe, ele não vai contra a correnteza, ele acompanha. Por quê? Porque isso faz parte da situação e de uma coisa natural que acontece com todos. Então,
eu vou colocar para vocês sobre a nossa vida e eu vou colocar um pouco também na carreira de administração, porque em administração a gente fala muito de mudança tecnológica, mudança de estrutura, mudança nos recursos, mudança nos processos, nos projetos, nos produtos, nas embalagens, nos serviços. A gente fala muito dessas mudanças, mas prioritariamente, quando falamos em mudança na administração, nós estamos falando de mudanças filosóficas. E estas mudanças filosóficas, elas têm uma relação assim, existem 3 tipos de mudança. A primeira delas é aquela mudança que você não se dá conta. E ela é uma mudança que está acontecendo assim, ó, de forma imperceptível, de forma lenta, de forma gradual. E quando você se dá conta, aquilo já aconteceu. E a gente até chama essa mudança de mudança síndrome do sapo fervido. Quando ele se dá conta, porque ele foi naquele quentinho, daquela água que estava em temperatura ambiente, aquela água embaixo daquela travessa, daquele caneco, daquela bacia, daquela panela que ele estava, ficou aquele foguinho baixinho e foi aumentando cada vez mais. E quando ele se deu conta, não havia mais condições de sair daquela situação. Então a gente chama de síndrome do sapo fervido. Ele não se deu conta daquela mudança e aquela mudança veio muito lentamente, muito imperceptivelmente. E aí é uma coisa que ele não se deu conta e a mudança pegou. A segunda mudança já é uma mudança que nos traz uma situação assim de angústia, eu tô bravo, eu tô revoltado, eu fiquei muito... Onde já se viu acontecer isso? Porque é de ruptura mesmo. É uma coisa assim... a primeira que eu falei, ela é chamada de evolucionária, porque vai evolutivamente, nós não nos damos conta. Esta segunda, ela é revolucionária. E a mudança revolucionária, ela vem, ela te pega, ela te arrebenta, ela te quebra e não sobra nada. A gente chama essa segunda mudança de síndrome de sobrevivente de guerra. Por quê? Porque a gente está vendo acontecer umas coisas. Então, você foi para a guerra, os teus amigos, os soldados que você vê do lado, esse morreu, esse perdeu a perna, esse... Meu Deus, aconteceu tudo e agora o que eu faço? E ele fala, Deus, me protege, me protege. E aí ele vê aquilo lá acontecendo e ele já está naquela situação e ele está pedindo tanto para ele ficar. E aí, quando ele se dá conta, aconteceu toda aquela revolução, toda aquela ruptura, toda aquela condição que ele não soube e ele não teve condições de se proteger. E aí, quando ele se dá conta, por exemplo, na empresa, tinha 8 pessoas no departamento dele, e aí foram 6 pessoas, foram 7 pessoas, e ele vai ter que dar conta de todo aquele contingente que não existe mais, e ele vai precisar dar conta. Aí ele olha e fala, Deus, por quê? Por quê? Você deveria ter me mandado junto, você deveria ter me matado também, você deveria ter me levado. E aí é uma loucura, por quê? Porque primeiro vem a negação, que a gente não sabe lidar com aquilo, né? Então a gente nega aquela situação. Aí depois, essa negação é um estado de choque, a gente não consegue se proteger daquilo. Aí depois vem a raiva, vem aquela situação, meu Deus, eu estou muito contrária a isso, eu não consigo sustentar aquela realidade. Porque aquilo me traz dor, aquilo me traz luto, aquilo me traz separação. E aí eu quero saber de culpados. Foram os médicos, foi Deus, foi o destino, foi o bandido, ou foi o cavalo do bandido. A gente sempre... E aí foi o meu familiar, a minha mãe que foi a culpada, a minha avó. Aí, por último, fui eu mesma a culpada. E aí vem aquela situação de revolta. E isso também não é bom, tá?
a gente está falando de administração, não é bom, não é bom, não faça isso. Aí, a terceira mudança, que é a mudança filosófica mais adequada, então a primeira foi evolucionária, a segunda foi revolucionária, disruptiva, e a terceira é a adequada. É aquela mudança que nós vamos nos preparar, nós vamos ter uma condição de planejamento, de organização, de engenharia da mudança. Nós vamos adequar os recursos. Eu não sei se eu já falei para vocês, teve uma vez que eu tive uma loucura, que eu falei, eu vou embora, eu vou largar tudo, eu vou deixar. E aí eu fui procurar um advogado, né? E aí eu fui para o advogado falou, o quê? Você vai fazer o quê agora? Você vai embora para a rua? E olha qual era o meu estoque de recursos. Eu tinha 6 cachorros, eu tinha 4 agapornis, eu tinha uma pomba e um papagaio. E aí ele falou, para onde você vai? Aqui eu não tenho lugar para você. Então, ele me trouxe para a realidade. Que realidade é essa? Você precisa se organizar, você precisa se planejar, você precisa ter aquelas condições de ter para onde ir, de ter o que fazer. Hoje eu cheguei aqui, cheguei um pouco mais cedo, e aí eu estava lá embaixo e conversando com um amigo, e ele me dizendo, professora, em 3 anos da minha vida, já é a minha terceira mudança. Eu fui para um lugar agora, e neste lugar onde eu estou, elas não querem a minha cachorra. Eu agora vou precisar abrir mão da minha cachorra. Eu falei, não faça isso, não faça isso. Por quê? Porque você abre mão de quem você abre mão das coisas que você tem, você abre mão dos seus amores, para se adequar, para se ajustar numa mudança que é uma mudança de gente louca. Não faça isso. Você precisa se organizar. E aí, eu falei para ele, não faz isso, porque depois você vai se arrepender. E nesse arrependimento, a gente falou da primeira fase, que é a fase da negação. A segunda é a da revolta, que é a raiva. A terceira é a barganha, é a negociação. Você vai tentar controlar a situação. E aí que vem o controle. Quando vem o controle, é porque você está se planejando para aquilo. Você está se organizando para aquilo. Você fica pensando assim, você quer voltar no tempo. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Sabe, não tem o que fazer. Ontem, naquela cerimônia que eu fui, de despedida daquela moça tão linda, eu estava me lamentando, eu estava triste, e eu falei com a avó dela. E a avó dela, ela simplesmente me disse, olha, quando essa menina nasceu, ela já nasceu com diabetes. E o médico, ela já tomava insulina, bebê. E o médico falava para a mãe dela, se prepara porque essa menina não vai viver 20 anos. Então, essa menina conseguiu construir uma vida, conseguiu construir uma rede de contatos com seus familiares, com as pessoas que a amavam. E essa menina, ela sobreviveu por 32 anos. Essa menina fez tantas cirurgias. Essa menina já estava no estado de coma. E nesse estado de coma que ela estava, que era coma induzido, só havia 2 órgãos funcionando, o coração e o cérebro. Tudo já havia uma falência múltipla de órgãos. Então, nós não queremos entender, mas nós precisamos nos preparar. E esta mudança na administração, ela tem um nome, chama-se DO, Desenvolvimento Organizacional. E se ele não for organizacional, ele é institucional, ele é individual, porque nós somos essas pessoas que precisam muito estarem de acordo com o que vai acontecer. E você precisa planejar, você precisa preparar o seu futuro, a sua realidade. E quando chega este ponto, você entra até numa depressão,
se você não se preparar. E na depressão você tem uma tristeza profunda, porque você estava tentando negociar com aquela mudança que você não aceitou, e aí você tem essa tristeza, e essa tristeza é a perda. E eu estou vivendo isso hoje, puxa vida, uma perda de pessoas no meu convívio que eu gosto, que eu construí uma relação de respeito, de convivência, de amor, de carinho. E aí essas pessoas simplesmente elas foram embora e elas foram cuidar de suas vidas. E eu também estou cuidando da minha vida agora e tenho que cuidar sim. E eu sou uma gestora. Eu sou uma professora universitária, eu sou uma psicanalista, então eu preciso ter esta condição de viver com tais cortes, de viver com tais rupturas, de viver com tais condições de separação. E é assim que a banda toca. E a minha mãe dizia: você precisa ter um pé na realidade. E aí é isso que eu estou tentando cada vez mais. Eu não entendo muito nem de Haribo, não entendo muito de astros, não entendo muito de destino, mas eu entendo de desafios. Eu sou uma mulher desafiada todos os dias da minha vida, e eu sou uma mulher vivendo num mundo de homens, e eu sou uma mulher que neste mundo de homens eu posso dizer aquela frase que não é minha, né? Que é uma frase dos filósofos estoicos, né? Vi e venci. Então, é isso mesmo, eu venci e vou continuar vencendo, porque eu sou uma mulher vencedora, eu sou uma mulher vitoriosa. Agora, se tem uma frase que eu não gosto e que eu não quero para mim, é aquela frase: eu sou uma mulher guerreira. Eu não quero ser guerreira nada, eu quero viver em paz. Mas cá para nós, eu quero viver em paz, mas naquelas. Eu tenho coragem o suficiente, eu não sou covarde, mas eu quero viver em paz. Se este mundo de paz eu vou precisar, sim, enfrentar, saibam que eu vou enfrentar e que eu vou viver ou morrer por aquilo que eu acredito. Então, sim, eu sou uma mulher que tem uma fortaleza. Eu sou uma mulher que tenho coragem. Eu sou uma mulher que acredita na justiça. Eu sou uma mulher que vive na verdade. Então, eu não vou fingir. Eu não vou usar subterfúgios só para viver bem com você, porque você quer ouvir aquilo. Não. Se você quer ouvir aquilo e se você quer mandar que eu me cale, eu me calo. Eu fico em silêncio. Mas sabe o que vai acontecer conosco? Eu vou romper com você. Sabe por quê? Todos os meus amores, todos os meus afetos, eles nunca morreram pela minha iniciativa. Não. Eu vou fazer tudo o que eu puder para que nós tenhamos vida. E eu sempre digo para todos os meus amores, não se esqueça, nós vivemos uma relação e que é uma plantinha. E que você precisa regar essa plantinha todos os dias. E eu rego, mas você precisa fazer a sua parte. Por quê? Porque os amores e a nossa vida é feita de relações. E relações significa troca. E nesta troca precisa ter equilíbrio. E não fui eu que disse isso, foi Bert Hellinger. Então, eu acredito no Bert Hellinger e eu faço essa troca, porque eu acredito no equilíbrio e na reciprocidade. Eu acredito que você vai dar o teu melhor e eu vou dar o meu. E nós dois vamos até o meio do caminho e nós dois vamos abrir mão de coisas que são perfumaria para que nós possamos viver este amor. Porque todas as relações, elas devem ser nutridas com amor, com carinho, com afeto, com respeito. Sim! Mas, se não tem jeito, eu não vou tentar te convencer do contrário. Não, não vou. Eu vou entender. E neste meu entendimento é assim: você não quer?
Ok, eu entendo. E aí o que eu faço? Bater em retirada. O que eu faço? Eu faço a minha vida. Eu faço a minha verdade. E eu mando bala. Eu continuo. Vamos em frente que atrás vem gente. Vamos colocar o pé no acelerador. E vamos trazer flores. Vamos trazer vida. Vamos trazer colorido. Vamos trazer cada vez mais amor, carinho e alegria. Por que que eu amo tanto os animais? Porque os animais é só isso que eles me dão. E eles me respeitam. Aí eu vim agora lá de baixo e um dos meus amigos disse: eu não gosto dos gatos porque os gatos são traiçoeiros. Os gatos não gostam da gente. Opa! Alto lá! Isso daí não é uma verdade, é um viés cognitivo que você tem. Então, o que o gato exige de você? Ele exige que você respeite o seu espaço. E é isso que nós não estamos sabendo fazer. Nós precisamos exigir o nosso espaço, a nossa condição, o nosso respeito. Por quê? Porque o respeito é inalienável, é inegociável, é isso mesmo. Lembram-se que a gente precisa ter missão, visão e valores para que os nossos objetivos sejam sustentáveis para o longo prazo? Missão é propósito, é razão de ser. Visão é como eu me enxergo, é como eu vejo o mundo e é como eu projeto a minha imagem. E a minha imagem, cada vez mais, ela tem que ser compatível com a minha autoimagem. E valores? Valores, eles estão relacionados e eles estão intimamente ligados aos meus princípios. E os meus princípios são completamente inegociáveis. Você quer que eu seja subserviente? Desculpa. Falou com a pessoa errada. Eu não sou subserviente, nunca serei. E é este o exemplo, e é esta a condição, e é esta a identidade, é esta a possibilidade que eu transmito para os meus alunos em todos estes anos e para todas as pessoas que se relacionam comigo. Você me acha difícil? Eu vou dizer por quê. Porque você não consegue me manipular. E é esse o problema. Eu não sou difícil. Eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu te dou até o que eu não tenho. Mas, a partir do momento que eu sei que você não está me respeitando, que eu sei que você não quer viver bem comigo, querido, a frase da filósofa Ivone Ramos Hernandes: passa amanhã. Eu não vou negociar o inegociável. Por quê? Porque a vida é feita de escolhas. E a minha escolha é: eu preciso me olhar no espelho e eu preciso me reconhecer. Eu preciso saber quem é aquela pessoa que está me olhando do outro lado. E eu preciso me reconhecer naquele enquadramento. Silvia, é você mesmo? Silvia, você é minha amiga? Sim. Eu sou a tua melhor amiga. Eu sou aquela que vai validar as suas decisões. Eu sou aquela que, no amor ou na dor, eu vou me apoiar. Eu vou me validar. E eu vou aceitar aquilo que você decidiu. E olha, eu vou dizer mais uma coisa. Eu sou uma pessoa muito sensível, mas na frente do inimigo, jamais eu vou chorar. Eu não dou esta condição, eu não dou esta vitória. Ele teve a vitória. Ok, parabéns, você venceu. E eu digo para vocês, ou eu ganhei ou eu aprendi, porque isso para mim é sempre uma lição. Então, meus queridos, mais do que nunca,
este meu tema de hoje. Reminiscências, reflexões sobre a nossa vida. Nós precisamos aceitar as mudanças. Nós precisamos ser seres de mudança. Eu fiquei sabendo que eu vou ter um programa extra no sábado, às 14 horas. Queridos, a gente não perde por esperar. Estarei aqui às 14 horas com vocês, ao vivo, para que nós possamos falar um pouco mais sobre nós, sobre nossas vidas, sobre um pé na realidade. Vamos aceitar as mudanças. A partir do momento que nós já tivemos o susto, a dor, a revolta, a negação e agora vem a elaboração do luto. Querida Giovana, vai em paz, vai na luz. Você conseguiu construir um legado aqui que as pessoas que te conheceram e que conviveram com você te amam e você deixou um rastro de personalidade forte, de luz e de vida, para que nós possamos saber que nós somos seres eternos e que só esta parte aqui, só esta casca é que vai realmente se desfazer. Maria Concheta, amo você e você vai fazer muita falta para mim. Eu acabei de saber que a minha amiga Maria está se desligando do nosso trabalho, em que ela trabalha comigo há 23 anos. Má, amo você, um beijo. Jean falando, tchau, seja feliz, se puder. Gratidão, queridos. Você ouviu na Vibe Mundial, programa